Etos, está começando o Espaço I, o programa de inovação do CONFEA, o Conselho Federal da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia. Participe do nosso programa, mande a sua opinião, sugestão, comentário. E eu queria também fazer um agradecimento ao CREA Rio de Janeiro e Mato Grosso, que mandaram notícias e informações aqui para o nosso programa. Mas a Luísio Lopes, a gente quer a participação dos outros CREAs também, né? Claro, são 27 CREAs. Toda grande capital tem um conselho regional, inspetorias no interior. Nós estamos aguardando notícias. Podem ser também notícias, Melissa, de interesse das profissões, né? Não é só do CREA. Pode ter notícia para os estudantes, graduação, também ensino básico, que tem muito jovem e adolescente que ainda não sabe que profissão, por que profissão optar, vestibular, para quê. Então, o noticiário dos CREAs é também para estimular essa moçada. E hoje o Instituto Etos fez uma reunião juntamente com o CONFEA para tratar do projeto Jogos Limpos dentro e fora dos estádios. Vamos ver o que o presidente do CONFEA, Marcos Túlio de Mello, falou sobre esse projeto. Esse projeto vai ao encontro do movimento anticorrupção liderado pelo CONFEA, né? Sem dúvida nenhuma. O movimento foi pensado exatamente buscando uma articulação das organizações profissionais, das organizações empresariais, de governo, de todas as estruturas organizadas da sociedade brasileira para fazer o avanço que precisa ser feito em relação à ética no exercício profissional, como também na ética do exercício empresarial e também um processo de acompanhamento social através de controle cada vez maior por parte da população das ações de contratação de projetos, licitações e execução de todos os empreendimentos brasileiros. É isso que vai nos colocar no patamar em relação à expectativa que temos de ser a quinta economia do mundo. O Brasil hoje ainda é visto de uma forma muito ruim no exterior em relação ao controle efetivo que faz da corrupção. E certamente o movimento de combate à corrupção da engenharia, arquitetura e agronomia se insere dentro desse processo hoje de acompanhamento das obras da Copa de 2014 e também da Olimpíada de 2016. Presidente, quais são os mecanismos para fiscalizar os recursos das obras da Copa? Na verdade, o que nós estamos discutindo é preciso, primeiro, que nós tenhamos clareza do que vai ser previsto, que terão aplicações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal e também da iniciativa privada. Acompanhar a execução dos projetos técnicos para poder executar o que está previsto de uma forma tecnicamente correta. Segundo, acompanhar o processo de licitações, tanto dos projetos como também da execução das obras. Esse passo será muito importante para que nós possamos ter o resultado desejado. E aí nós queremos conclamar todos os profissionais da área tecnológica, toda a sociedade, a acompanhar de fato todo o processo, acompanhando todas as suas fases para que o resultado seja aquele que todos nós esperamos. A Luísio Lopes, importantíssimo esse projeto do Instituto Etos, Controladoria Geral da União, Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, e o CONFEA, então, passou a integrar, a partir de hoje, esse grande projeto, né? É muito interessante esse projeto. Olha, antes disso, quero mandar um abraço aqui para a Aninha, que está participando aqui do programa, está nos assistindo aí pela internet. Esse projeto Jogos Limpos, nos estádios, como o próprio nome já diz, né, essa limpeza está falando da conduta das pessoas, da transparência no uso de recursos públicos, né? E há muitos casos de corrupção em obras públicas e privadas no Brasil, isso não é novidade, já existe aí por parte do CONFEA um movimento anticorrupção da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Então esse novo projeto, lançado pelo Instituto Etos de Responsabilidade Social, ele vai envolver as empresas, poder público, sociedade civil, para fiscalizar a aplicação dos recursos. Você veja bem, no Brasil nós teremos jogos da Copa em 12 capitais, além das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Então serão muitos milhões que serão investidos não só para a estrutura dos jogos, né, nos estádios, mas também nas cidades. No entorno, né? Para resolver o que eles chamam, Melissa, de mobilidade urbana, né? Ou seja, as condições do cidadão circular na cidade, relacionada não só a transporte, mas também a obras de infraestrutura, né, que permitam uma melhor qualidade de vida, etc. A Copa do Mundo, sem dúvida, é uma grande oportunidade econômica de melhoria da infraestrutura das cidades,
Agora, é lógico que a aplicação desses recursos tem que ser fiscalizada pelos órgãos de controle, tipo o CGU, mas também pela sociedade civil. O cidadão tem que fiscalizar. Então, esse projeto Jogos Limpos, que o Confea está apoiando, acredito que ele vai conseguir fazer um bom trabalho se a sociedade também se interessar. E, é claro, os profissionais também, né? Engenheiros, arquitetos, agrônomos, todo mundo aí participando disso. Vamos só relembrar aqui para os nossos telespectadores, quando surgiu o movimento anticorrupção na área da engenharia? Tem já um ano que foi lançado. Na verdade, esse movimento foi inspirado em outras iniciativas de outros países e o Confea lançou em fevereiro do ano passado. Ele envolve também várias entidades, não é só o Confea, envolve todos os 27 CREAs, algumas entidades empresariais. E o que é que busca esse movimento? Não apenas discutir a postura individual, né? Não apenas a postura profissional desse ou daquele indivíduo, mas discutir principalmente os processos, porque a questão da corrupção não é apenas uma questão moral, é uma questão de organização administrativa, de legislação. Então é preciso criar mecanismos, criar regras, criar normas para que a corrupção não seja praticada, né? Mecanismos de mais transparência, de prestação de contas, de licitações transparentes, né? Licitações públicas realmente, onde possa haver controle. Então, o movimento anticorrupção da engenharia, lançado pelo Confea há um ano, vem fazendo essa discussão com vários órgãos, está agora fazendo um levantamento sobre a corrupção no Brasil. Já existem vários, mas esse especificamente voltado para a área da engenharia. E o que se quer com isso é mapear a corrupção, ou seja, onde que ela acontece, né? Nas licitações, na manutenção das obras. Quando uma obra não tem um projeto bem definido, né? Uma prefeitura vai fazer uma obra e contrata a empresa construtora, por exemplo, e não tem um projeto técnico bem definido, isso é um mau sinal. Projeto básico e executivo, né? Que aí eles podemos até chamar de um projeto completo, né? Ou seja, orçamento detalhado, todos os estudos necessários, porque senão isso vai provocar os famosos aditivos, né? Vai adicionando coisas, chega lá no final a obra sai 3 vezes mais cara do que foi orçado, né? Então, esses processos administrativos precisam ser melhorados, né? O movimento anticorrupção caminha junto, né, nesse sentido, e aí agora Jogos Limpos na Copa veio a calhar, né, juntos os esforços. E existem números sobre o prejuízo que a corrupção causa? Olha, os números são muito grandes, né? A Controladoria Geral da União, ela faz um levantamento anual, mas não são de todas as obras, de parte das obras públicas, né? Mas existem números também globais do mundo inteiro. Não tem agora esses dados aqui na cabeça para repassar para os nossos amigos que estão nos assistindo, mas são números grandiosos, cifras assim, de bilhões de dólares que são desviados, seja em forma de suborno, seja em forma de conluio, seja em forma de sobretaxa, né, de preços, contratos que aumentam muito. Então, realmente é um problema muito grave esse tipo de comportamento, de prática, nessa relação do público e do privado. O Brasil já melhorou muito, viu? O Brasil já melhorou muito, apesar de ainda ter muitos casos de corrupção. Em outros países do mundo também isso acontece. Mas aqui no Brasil, por exemplo, no final do ano, foi até no Dia Mundial de Combate à Corrupção, dia 9 de dezembro, a Controladoria Geral da União anunciou que 3.000 servidores públicos tinham sido afastados nos últimos 8 anos porque foram punidos por estarem envolvidos com prática de corrupção. É um bom sinal, né, que as coisas estão melhorando. Agora, a corrupção não é só do lado do público, né, Melissa? A corrupção é também do lado do privado. Porque se tem alguém que recebe propina, porque tem alguém que está dando propina. As coisas têm que ser vistas dessa forma mais ampla. Agora eu queria que você falasse sobre os seminários que o Confea vai promover sobre a Copa. São 12 seminários. São seminários assim, no formato de audiência pública. Por que isso? É porque nós queremos, nós profissionais, engenheiros, arquitetos, agrônomos, as entidades desses profissionais, com seus CREAs, querem debater melhor com a sociedade os projetos que estão em andamento. Nas 12 capitais, na maioria delas, os projetos estão atrasados. Mas mesmo naquela cidade onde as obras não começaram a ser executadas, já existem projetos aprovados, projetos em licitação.
Então é necessário dar um conhecimento público maior a esses projetos, para que as pessoas possam se manifestar, para que os profissionais de outras áreas possam se manifestar, para que o cidadão, os líderes comunitários, os líderes políticos. Então a audiência pública é para isso, conhecer a real situação dos projetos e das obras para a Copa do Mundo. E como nós conversamos agora há pouco, não são obras apenas de estádios, né, de campo de futebol. São obras para toda a cidade, mobilidade urbana, transporte, saneamento, né, qualidade de vida, sustentabilidade, redução da emissão de gás de efeito estufa, né, isso tudo precisa estar contemplado no escopo dessas obras. Buscando sempre a sustentabilidade e buscando também a inovação tecnológica. E hoje você tem muita inovação na área da construção civil e é necessário incorporar esses elementos novos que propiciam não só a sustentabilidade ambiental, mas também a sustentabilidade econômica, que pode ficar inclusive mais baratos. Então esses 12 seminários em formato de audiências públicas vão ser realizados a partir no final de março, dia 29 de março, começando por Cuiabá. Todas as capitais brasileiras terão, né, essas audiências públicas. Além do Confeia, tem entidades parceiras ajudando, a CEBIC, o Sinaenco, que é o Sindicato Nacional das Empresas, né, de Consultoria, Engenharia e Arquitetura. Todo mundo envolvido para fazer uma boa discussão, conhecer realmente o que é e dar opiniões. Quem sabe alguns desses não podem ser aperfeiçoados, né? E quem quiser participar do seminário encontra informações no site do Confeia. Sim, no www.confeia.org.br. Não tem lá ainda os endereços, só tem as datas e as cidades. Mas os endereços em breve, acredito que no máximo em uma semana, já teremos endereços confirmados dessas audiências, pelo menos das primeiras, né? Mas nós vamos fazer uma boa divulgação disso também em cada uma dessas cidades. Nós vamos fazer uma boa divulgação nas emissoras de rádio, TV, para que a população realmente possa participar, né, desse processo. E a ideia é realizar os seminários nos CREAs? Sim, todos os CREAs têm um espaço, assim, tamanho razoável, né, para realizar essas reuniões. É claro que um ou outro CREA que achar que o espaço é pequeno, quiser alugar um espaço maior, claro, nós vamos viabilizar para que tenha o máximo de pessoas, seja o mais representativo possível. Vão ser convidados os governadores, os prefeitos daquelas cidades, né, que conduzem essas obras, também o Ministério do Esporte, todos envolvidos na temática Copa do Mundo, seja em campo ou fora de campo. Então vamos assistir agora, Luiz, o nosso quadro de utilidade pública. A nossa produção preparou várias dicas de cursos, seminários e palestras. No Brasil, acontece o Prêmio Internacional para Projetos de Construção Sustentável. As inscrições podem ser realizadas até 23 de março. Para informações, ligue 011 5180 8763 ou pelo e-mail marina.oliveira@hosting.com ou pelo site www.hostingawards.org. Em São Paulo, acontece o Seminário de Gerenciamento de Obras, Tecnologia, Planejamento e Coordenação de Projetos. Acontece no dia 1º de março, no Millennium Centro de Convenções. Para informações, ligue 011 2173 2474 ou 2173-2465. Você pode enviar um e-mail para eventos@pine.com.br ou ainda acessar o site www.pine.com.br. No Rio de Janeiro, acontece o curso presencial e por videoconferência de estruturas metálicas. Tem início dia 14 de março, segundas e quartas-feiras. O horário é das 18h30 às 22h30, com carga horária de 40 horas. O palestrante é o Sr. Glauco José de Oliveira Rodrigues. É voltado para profissionais de nível técnico e superior da área de óleo e gás. Para informações, Projeto Progredir CREA, Rio de Janeiro, telefone 021 2179 2000. Também acontece no Rio de Janeiro o curso de Fundamentos em Gerenciamento de Projetos. Ele vai de 14 de março a 3 de maio, às segundas e quartas-feiras. A carga horária é de 40 horas.
Para informações, você pode ligar no programa Progredir CREA Rio de Janeiro, 021 2179 2000. No Paraná, acontece o Seminário Internacional em Manutenção, de 19 a 23 de fevereiro. Para informações, acesse o site www.abraman.org.br. Também acontece no Paraná o curso de Metodologia Avançada de Engenharia de Custos e Preços para elaboração de orçamentos de obras, dias 14, 15, 16 e 17 de fevereiro, no Victoria Villa Hotel. Endereço: Avenida 7 de Setembro, número 2448. Para reservas, ligue 041 3072 7878 ou 3072 7754. Agora a gente vai falar sobre o Encontro de Lideranças Aloysio Lopes. Começa de 21 a 25 de fevereiro e com várias palestras programadas. Isso, é o chamado Encontro de Lideranças do Sistema Confea-CREA. Na última semana de fevereiro, acontece todo ano. São centenas de pessoas, 500 a 600 pessoas, que são dirigentes, né, do sistema profissional. Tem presidente de CREAs, presidente de entidades profissionais, os coordenadores das câmaras técnicas dos CREAs. E durante uma semana eles debatem assuntos de interesse profissional, assuntos relacionados ao desenvolvimento brasileiro. Tem também, em um dos dias, na quarta-feira, uma ação parlamentar, que eles vão ao Congresso Nacional conversar com os deputados sobre vários projetos, né, que estão tramitando, que estão em andamento. E nos dois últimos dias, quinta e sexta, tem reuniões dos grupos técnicos mesmo, fórum consultivos, as chamadas coordenadorias nacionais, né, das diversas áreas, da agronomia, da engenharia, da arquitetura, né, da geologia, também o colégio de presidente, colégio de entidade, os CREAs júniores, né? Hoje vários estados brasileiros, em vários CREAs, já tem grupos de jovens estudantes ou recém-formados que participam do Conselho Regional. Então, nesse mês de fevereiro, eles aproveitam também esse encontro de lideranças e fazem uma articulação nacional, fazem o seu planejamento, né? O que vai acontecer nos próximos meses, até o final do ano, as atividades que vão ser desenvolvidas. E é um projeto muito legal, esse do CREA Jovem. Nossa produção está até tentando, né, agendar com o CREA Jovem de São Paulo para vir aqui, toda a moçada, para a gente conversar, saber qual que é a visão desses profissionais recém-formados sobre o mercado de trabalho, sobre o país, né, sobre inovação tecnológica. Né? Sobre o próprio sistema, né, Confea-CREA. Também, porque existe uma necessidade de renovação, né, em tudo, não só no Confea-CREA, nas entidades, nos grupos políticos, culturais, na vida das pessoas, né? Renovar é sempre bom, modernizar. Então essa participação dos jovens é legal, nós vamos tratar isso no programa, acredito que em breve, e eles vão estar reunidos, parte deles, só representantes, nesse encontro de lideranças em Brasília. Agora, os principais temas, né, dos primeiros dias vão estar relacionados mesmo ao desenvolvimento brasileiro. Então, por exemplo, a questão ambiental, mudanças climáticas, sustentabilidade, essa questão do combate à corrupção, que nós falamos agora há pouco, né? Nós teremos convidados internacionais, inclusive, convidados dos Estados Unidos, convidados da Colômbia, que tem uma experiência interessante lá da transparência internacional. Então, é um encontro que ajuda a formar as lideranças. Tudo que elas vão fazer esse ano, né, passam por um planejamento, e esse encontro tem o objetivo, então, de informá-las e debater alguns temas, né, mais importantes, mais relevantes. São muitas cabeças, muitos cérebros pensantes para fazer um planejamento estratégico por um período aí mais longo. E o Confea é muito atuante, também vai fazer o primeiro seminário internacional pró-renascimento solidário do Haiti. Qual o objetivo desse seminário? Pois é, o renascimento solidário. O Haiti, depois de passar por aquela tragédia, né, o país foi praticamente todo destruído, a população em situação assim, muito precária, né, casas e prédios todos destruídos. O Confea está participando de uma missão internacional já desde o ano passado, buscando ajudar nessa reconstrução solidária do Haiti. Mas de que forma está sendo essa ajuda? No caso do Confea, que é um órgão técnico, né, da área de engenharia, o que se faz é o contato com os profissionais do Haiti
e com de outros países que são solidários à causa do Haiti e busca então fazer uma formulação conjunta para que projetos da área de engenharia, de reconstrução das cidades, sejam adotados naquele país. Então agora no final de março vai ter uma reunião com profissionais do Haiti, também brasileiros. Esse encontro vai ser em Foz do Iguaçu para dar andamento a esses projetos. Então esse seminário vai ser realizado de 28 de março a 1º de abril. Informações também no site do Confeia. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique ligado no Espaço I. Quem usa drogas financia essa escola. Prepare-se. Logo um recém-formado cruza com você. É nóis, é nóis. Pode chegar, pra firmar. Pra mudar o mundo, pra firmar. Aprenda esse refrão. O jovem não é problema, o jovem é solução. Solução pra mudar o mundo. Solução. O jovem não é problema, o jovem é solução. A solução do Brasil é o jovem. Pra mudar o mundo. Estamos de volta ao Espaço I. Nós vamos ver agora o selo Pró-Equidade de Gênero que o CREA Rio de Janeiro recebeu do governo federal. Melissa, Aloísio, é com muito orgulho que o CREA Rio de Janeiro recebeu no dia 8 de dezembro este prêmio, o selo Pró-Equidade de Gênero. Primeiro Conselho do Sistema Confea-CREA recebeu, junto com instituições do porte da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Transpetro e outras 58 empresas. O que significa isso para nós? Para nós é disseminar a cultura de oportunidades iguais, privilegiando competência e não o preconceito. O CREA do Rio de Janeiro editou esta cartilha e neste ano temos o privilégio de atualizá-la com o nome da nova presidenta do Brasil. Muito importante essa iniciativa do CREA Rio de fazer uma cartilha, né? Já que a participação feminina no Estado é de 17 mil no universo de 90 mil homens. Na verdade, esse número ele é quase o mesmo no Brasil inteiro, né? Cerca de 20%, chega a 20% a participação de mulheres nas profissões de engenharia, arquitetura, agronomia, né? E aí não só nível superior, não, nível técnico também. Mas essa participação tem crescido, lógico, né?
mas ainda está desproporcional em relação à população brasileira. Hoje nós temos mais mulheres que homens no país, tem algumas capitais que tem mais, outras um pouco menos, né? Isso tem mudado, né? Com a mulher entrou no mercado de trabalho, né? Está ocupando postos em diversas profissões, não só nessas. Na nossa área mesmo de jornalismo, a maioria dos jornalistas são mulheres, né? A engenharia está crescendo e o Confea e vários CREAs têm desenvolvido ações para valorizar essa presença da mulher no mercado de trabalho e para ajudar também a quebrar os preconceitos que ainda existem, né? Só que essa discussão já evoluiu bastante. Hoje não é apenas uma questão da mulher ou do homem, mas é a questão do gênero. É uma coisa que se amplia para outros grupos sociais, né? Para as minorias, para os negros, para os portadores de deficiência. Existe até um programa do governo federal, né, que é o Programa Equidade de Gênero. E existe até um ministério, né, criado no governo anterior, que é o Ministério da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. Então, o CREA Rio de Janeiro está bem avançado nisso, como mostrou aqui no depoimento das colegas do CREA Rio. O Confea também já patrocinou uma pesquisa sobre esse assunto, está produzindo agora, no mês de fevereiro, um vídeo institucional para abordar essa questão do gênero e das mulheres na atividade profissional, buscando depoimento, inclusive, de mulheres profissionais de várias capitais, né, mostrando o que elas fazem e quais são os desafios que elas enfrentam no dia a dia do trabalho. Na verdade, muitas vezes, na Melissa, a mulher tem dupla jornada, né? Às vezes tripla, né? Jornada. Com certeza. Tem família, é mãe, estuda, trabalha, né? Eu acho que isso acontece um pouco com alguns homens também, mas a maioria das mulheres tem essa dupla ou tripla jornada. Mas o mercado de trabalho tem mudado, tem mostrado a competência delas em várias áreas. A sensibilidade feminina ajuda mais ainda no desempenho profissional e vamos ver se isso avança mais no Brasil. E essa cartilha do CREA-RJ também mostra a Lei Maria da Penha, que foi um avanço também, né, Aloysio? A Lei Maria da Penha para combater aí a violência contra as mulheres. Então, no site do CREA você encontra a cartilha num formato PDF e você pode ler. O site é crea-rj.org.br. Aloysio, agora o Confea também pode registrar projetos, trabalhos acadêmicos dos profissionais, dos estudantes. Como é que funciona? Na verdade, são chamados direitos autorais dos profissionais da área tecnológica, né? São vários tipos de projetos e obras que podem ser registrados. Isso garante ali o acervo técnico da pessoa, né? E o interessado, Melissa, é bom entrar direto no site www.confea.org.br. Se não te encontrar a informação desejada, tem lá um link da ouvidoria, que ele pode apresentar também suas dúvidas e utilizar esse serviço. É um serviço oficial, tem valor legal esse registro e é uma forma de proteger o trabalho dos profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia. Só lembrando aqui que a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, também funciona como um acervo do profissional, né? Também, a ART ela é muito importante para o consumidor. Então você que já fez ou que vai fazer uma obra, mesmo que seja uma reforma na sua casa, você tem que exigir a ART. Ela é uma garantia de segurança para a obra. É como se fosse uma nota fiscal, por exemplo, né? Não é fiscal, não é um documento fiscal, mas é parecido, né? Dá uma segurança ao consumidor de que ele contratou um projeto, que tem um profissional habilitado, que se tiver algum problema nessa obra, ele pode usar esse documento para garantir seus direitos. A ART é um contrato para o consumidor, né? Um registro importante para o profissional, para a empresa cidadã e para o consumidor brasileiro também. Nós vamos assistir agora uma matéria na UFMG, feita na UFMG, Duelo de Robôs. Essa matéria tem 8 minutos. O objetivo da competição foi fazer com que os alunos pudessem entender a distância que tem entre o mundo real e a abstração. Então, com essa competição, eles têm condição de entender que o mundo, de fato, não é determinístico.
mas ele é um mundo que tem muitas variáveis, tem ruído, nada é perfeito. E na mente deles, basicamente, o que tem é que o mundo é perfeito, que deve responder àquilo que está na abstração. Então, o principal objetivo foi, primeiro, que eles aprendessem robótica, mas também que entendessem o mundo que os envolve e todas as incertezas que estão contidas ali. Os alunos, quando eles terminam esse curso de robótica, eles ganham uma grande experiência em talvez desenvolver coisas para o mundo real, vamos falar assim, né? Então eles saem um pouquinho da teoria, só das contas matemáticas e dos livros, né? E vão estar aplicando na prática esse conhecimento. Então eles vão saber, por exemplo, como que eu, usando sensores, eu pego informações sobre o mundo, por exemplo, tenho informações sensoriais a partir do mundo, como é que eu processo essas informações, tá? Como é que eu faço um programa de computador para pegar essas informações e fazer o robô, por exemplo, atuar no mundo real. Então acho que esse é o principal conhecimento que eles vão sair do curso. As regras mudam a cada ano, né? Mas basicamente elas envolvem questões que, primeira coisa, não são beligerantes, ou seja, um robô não pode nunca destruir o outro robô, né? Intencionalmente, né? Acontece intencionalmente, não intencionalmente acontece. Mas os robôs eles têm que ter um comportamento, né, que seja não beligerante. E eles têm que realizar as tarefas que podem envolver desde sair da base, né, no momento adequado. Eles têm 60 segundos para realizar a tarefa e eles têm que parar nesse intervalo, exatamente nesse intervalo de tempo, né? E nesse intervalo de tempo, então, eles têm que realizar coisas como transportar objetos, né, empurrar objetos, coletar objetos, né, identificar objetos e, se possível, identificar outros robôs. Então, são várias tarefas que estão incluídas no contexto de uma competição. Cada ano a gente tem uma historinha diferente, uma motivação diferente para a competição, né? Então, por exemplo, o ano passado, com a queda da bolsa, os robôs eles tinham que agir como investidores de bolsa. Então, o ambiente, embora seja um ambiente com objetos, eles de fato representavam, né, ações e outros tipos de papéis, e eles tinham que realizar a tarefa que era fazer o melhor investimento, né, e ter o maior ganho possível. Eu acho que quanto mais oportunidade a gente der para os alunos de experimentar na prática esses conhecimentos que eles obtêm, é fantástico. Então, quanto mais eles puderem, né, aplicar tudo que eles aprendem no curso, né, mesmo que seja nessas competições ou em pequenos trabalhos práticos, etc., eu acho que é bastante interessante, com certeza. Bom, a competição não é o momento da avaliação, né? A competição é o momento da diversão e do divertimento, né? A avaliação da disciplina acontece por meio de trabalhos práticos, exercícios e provas, né? Os trabalhos práticos, eles procuram introduzir o aluno às dificuldades exatamente do mundo real e, gradualmente, a dificuldade vai aumentando até o ponto que eles chegam numa configuração final do robô, desse robô que vai ter, então, a competência de poder realizar as tarefas que serão, então, da competição. Então, a avaliação específica, no caso do robô, é feita em um momento separado da competição. Então, antes da competição, a gente reúne as equipes e cada robô individualmente é avaliado segundo as competências que ele tem, e bem como com todo o processo que nós ensinamos ao longo do curso. Ao longo do curso, que é a parte da configuração mecânica bem feita, a montagem correta, toda a parte de cabeamento bem feita, o software bem desenvolvido, com interface bem feita. Então, todos os aspectos são avaliados juntamente com a página que eles têm que colocar no ar, em que eles colocam a descrição, né, de todos os trabalhos práticos e também do desenvolvimento final. A robótica é uma área bastante interessante porque ela é inerentemente multidisciplinar, né? Ela requer conhecimentos de engenharia mecânica, engenharia elétrica e eletrônica, a parte de controle, automação e a parte de computação. Então, normalmente é interessante fazer alguns projetos em robótica porque você junta os alunos dessas várias disciplinas, né? Então, a gente tem alguns projetos que exatamente tem alunos de 2, 3 diferentes engenharias, mais o pessoal da computação trabalhando, eles se juntam, eles trocam informações entre eles, o conhecimento é compartilhado entre essas várias pessoas e com isso eles ganham mais conhecimento. A robótica, é impossível você trabalhar com robótica tendo apenas um desses conhecimentos. É importante você ter essa visão mais geral que envolve todas as engenharias e a computação. Nossos alunos normalmente
eles já saem com propostas de emprego, né? Então, se o aluno não quiser, ele não fica desempregado, né? Porque é uma área que está avançando bastante, apesar da crise econômica que passou, acho que continuou se contratando. Muita gente de computação, de engenharia, são áreas chaves para o Brasil como um todo, né? O Brasil, para querer virar realmente uma potência econômica, tem que investir nessa área de tecnologia, né? Então, com certeza, tem um mercado de trabalho bastante grande para os nossos alunos. Eu faço isso. Aloysio, no programa passado a gente estava discutindo como atrair a atenção dos jovens para as áreas tecnológicas. Essa iniciativa da UFMG é justamente para continuar seduzindo os estudantes que já estão na universidade para eles não saírem do curso de engenharia, né? Sim, e hoje, felizmente, nós temos várias escolas, né, com laboratórios excelentes, né, no Brasil inteiro. A UFMG é uma delas, Rio e São Paulo também tem outras importantes escolas, né, da área de engenharia. Esse setor de automação, robótica, tem crescido muito no Brasil. O Brasil está desenvolvendo muitas pesquisas. Agora, é necessário investir mais ainda. Educação nunca é demais, né? E o Brasil precisa investir em tecnologia, e para isso tem que ter investimento público em educação, em pesquisa, investimentos não só do governo, mas também das empresas, né? Então, os estudantes aí da graduação, que às vezes nem toda escola, né, tem bons laboratórios, mas aquelas que têm bons laboratórios, como esse caso aqui que foi mostrado, os estudantes têm todo um aparato, aí, um apoio interno, né, para desenvolver essas pesquisas, orientação dos professores. Isso, sem dúvida, é uma forma de aproveitar e desenvolver, estimular a inteligência dos jovens, dos nossos jovens, né, que estão hoje no ensino universitário. E ontem começou o Fórum Social Mundial na África. A expectativa é de 120 países participarem, mais de 50 mil pessoas, e também vai ter uma passeata das mulheres. Não é isso, pois Aloysio? Nós estávamos comentando agora há pouco, né, sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho da engenharia. Eu estou acompanhando aqui pelo site do Fórum Social Mundial.org.br que depois de amanhã, dia 10, vai ter uma grande passeata lá em Dakar, capital do Senegal, contra a violência praticada contra as mulheres. Olha, o Fórum Social Mundial é um evento de milhares de pessoas, mais de 100 países estão participando. O fórum começou domingo, né? Começou ontem, em Dakar, capital do Senegal, na África. Para quem não sabe, o Fórum Social Mundial já foi realizado no Brasil, né? 3 edições aconteceram em Porto Alegre, e vários outros países também já sediaram. Tem o Fórum Social Mundial e tem os fóruns regionais também, que são dos continentes. Me lembro, representando os continentes no caso, né? Me lembro do último realizado na Venezuela. Esse fórum em Dakar é importantíssimo porque é realizado num país africano, que é um país que enfrenta muitos problemas de desenvolvimento. É um país que nós brasileiros temos uma ligação cultural muito forte, né? Porque os negros ajudaram, né, a construir a identidade brasileira, né, fazem parte da nossa cultura, né, da nossa sociedade. Então, essa participação brasileira e demais países latino-americanos no Fórum Social Mundial, lá em Dakar, vai com certeza produzir muitos frutos positivos. Olha bem os temas que eles estão discutindo lá, Melissa. Crise alimentar, gastos militares, subdesenvolvimento, agricultura familiar, saúde, seguridade social, acesso à água e ao saneamento, lei e governança. São muitos temas aí durante uma semana toda, e além das conferências, das palestras, tem atividades também autogestionadas. São centenas de entidades, movimentos sociais do mundo todo, que levam atividades para serem realizadas dentro do fórum, né? De várias áreas, relacionado ao ensino, relacionado à pesquisa que nós estávamos comentando agora, mas principalmente com uma forte conotação social, né? Eu lembro, por exemplo, de um fórum de Porto Alegre, que eu participei de uma oficina sobre democratização da comunicação e participei também de uma oficina sobre a conservação da água no Nordeste brasileiro, de uma ONG que estava desenvolvendo um projeto de 1 milhão de cisternas para armazenar a água da chuva para abastecer a população daquelas regiões que são mais prejudicadas, né, pela seca na região do semiárido brasileiro.
E essa discussão das cisternas para armazenar a água da chuva estava sendo feita na época junto com a discussão sobre a transposição do Rio São Francisco, mostrando que tem alternativa técnica para resolver essa questão da água, que não seja necessariamente uma grande obra de transposição, né? Então o Fórum Social Mundial que acontece em Dakar, capital do Senegal na África, merece ser acompanhado pela internet. Eu vou até repetir aqui, ó, www.forumsocialmundial.org.br. Suas considerações finais, já estamos chegando no final do programa. Olha, o Brasil está entrando agora, nesse ano, em muitas discussões sobre desenvolvimento. O Brasil tem desenvolvido muito, tem projeção de 7% para desenvolver, né, mais ainda, o PIB está crescendo. Agora, esse desenvolvimento tem que ser sustentável. E para ter esse desenvolvimento sustentável, nós temos de mais educação, mais pesquisa, mais tecnologia. Então, a sociedade, as pessoas, cidadãos em geral, entidades, escolas, tem que ajudar a formular projetos para esse país se desenvolver de forma plena, com mais educação para a população. Por isso que o nosso programa aqui, Espaço I, discute tecnologia, inovação tecnológica e quer conversar mais com a juventude, né? Nós queremos que os jovens participem mais do programa, mandem suas críticas, né? Para a gente poder melhorar aqui o nosso desempenho também. Sugestão de pautas. Claro, tudo é bem-vindo. O Espaço I fica por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às 14h. Até lá!